Oi, editores! Prepare-se para uma história que desafia tudo o que você pensa sobre amor e fidelidade. Neste relato real e emocionante, Lucas conta como sua esposa Marina o surpreendeu ao se envolver com um casal, transformando seu casamento e sua visão sobre relacionamentos para sempre. Uma jornada de descoberta, dor e uma nova forma de amar que vai mexer com suas emoções e questionar seus conceitos sobre o que é realmente liberdade no amor. Traição ou liberdade? Minha esposa se envolveu com um casal e mudou tudo. Meu nome é Lucas, tenho 34 anos, sou engenheiro civil e, até pouco tempo atrás, acreditava que tinha um casamento sólido. Com minha esposa, Marina, de 31 anos, passamos quase 6 anos construindo uma vida juntos, entre sonhos, planos e promessas de fidelidade. Marina sempre foi uma mulher de espírito livre, carinhosa, mas também reservada, talvez até demais. Sempre admirei sua independência, sua força. Achava que isso nos complementava. Eu, mais tranquilo, focado no trabalho, ela, intensa e cheia de vontade de viver o mundo. Nunca pensei que minha história teria um capítulo tão difícil quanto esse que vou contar agora. Tudo começou quando Marina recebeu um convite para uma festa exclusiva, algo fora da nossa rotina habitual. Era um evento pequeno, reservado para um grupo seleto de amigos, mas algo naquela noite mudou para sempre o que eu pensava que sabia sobre nosso casamento. Eu fiquei em casa, trabalhando até tarde, imaginando que ela estava apenas se divertindo, trocando risadas, talvez dançando um pouco. Mas, naquela mesma noite, algo que eu jamais poderia imaginar aconteceu. Marina se envolveu com um casal. Sim, um casal. 2 homens que, aos poucos, conquistaram não só sua atenção, mas também seu desejo e sua entrega. No começo, quando ela me contou, ou melhor, quando eu descobri, foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Ela falou sobre eles com uma mistura de fascinação e confusão, como se estivesse tentando entender sozinha o que sentia. O que me doeu profundamente foi perceber que eu não fazia parte daquilo. Que, de alguma forma, eu estava ficando para trás enquanto ela explorava um mundo que eu desconhecia. Mas não foi só a traição que me marcou. Foi o modo como tudo aconteceu. As sutilezas, os gestos, as palavras não ditas que, ao serem sussurradas no escuro daquela noite, mudaram tudo. Lembro de como ela descreveu os encontros e momentos de risos que rapidamente se transformavam em toques intensos, olhares que falavam mais do que qualquer frase, e a sensação dela de estar viva de uma maneira que não sentia há muito tempo. Ela dizia que era uma experiência diferente, que ampliava seus horizontes, que a fazia questionar tudo sobre o amor, o desejo e a liberdade. Eu quis entender. Quis ouvir cada detalhe. Quis saber por que o homem que ela escolheu para dividir a vida não era suficiente. E aos poucos, entre relatos, medos e confissões, eu percebi que essa história seria muito mais do que uma traição comum. Seria uma jornada de dor, descoberta e, talvez, redenção. A revelação veio lentamente, como um filme em câmera lenta. Marina contou que conheceu o casal numa viagem a uma cidade próxima, durante um evento cultural que ela adorava frequentar. Eles eram distintos, magnéticos, um equilíbrio perfeito entre força e delicadeza, que a atraiu imediatamente. Logo na primeira noite, tudo parecia leve. Risadas fáceis, conversas que fluíam como se conhecessem há anos. O ambiente era descontraído, quase mágico. Mas foi no final da noite que a verdadeira conexão aconteceu. Ela me falou dos pequenos detalhes, o toque sutil na mão, o olhar prolongado, a proximidade quase imperceptível que fazia seu coração acelerar. Na segunda noite, o encontro já tinha outra intensidade. Eles a convidaram para um jantar íntimo em um lugar especial. Um restaurante aconchegante, com luz baixa e música suave. Ela descreveu a atmosfera como envolvente, onde cada gesto parecia coreografado para despertar sensações adormecidas. Ela me contou que, naquela noite, percebeu algo que nunca sentirá antes, uma liberdade genuína para ser quem era, sem máscaras ou amarras. Sentiu-se desejada, admirada, e principalmente, vista. Os toques eram delicados, respeitosos, mas cheios de promessas silenciosas. Ela falou sobre como o casal parecia se comunicar numa sintonia perfeita, como se soubessem exatamente o que ela precisava sem que precisasse dizer uma palavra. Eu ouvia tudo, engolindo o nó na garganta. Eu não conseguia entender como alguém que jurou amor a mim poderia se entregar tão profundamente a outras pessoas. Mas, acima de tudo, eu sentia um misto de raiva, tristeza e curiosidade. Porque, no fundo, uma parte de mim queria saber como era essa sensação de liberdade que ela falava.
Como poderia ela se sentir viva desse jeito longe de mim? E o que eu tinha a ver com tudo isso? Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Marina parecia radiante, mais leve, como se tivesse deixado para trás uma parte de si que eu jamais pude alcançar. Ela me falava sobre o casal com uma paixão quase inocente, descrevendo seus gestos, olhares e a maneira como se conectavam. Cada detalhe que ela revelava era como uma faca cravada no meu peito, mas eu não conseguia interromper sua fala. Queria entender, mesmo que isso me consumisse por dentro. Foi numa noite silenciosa, quando já estávamos sozinhos em casa, que ela resolveu abrir seu coração de verdade. Lucas, ela começou, com a voz baixa, eu sei que parece loucura, mas isso não é só sobre envolvimento íntimo. É sobre conexão. Sobre sentir que posso ser eu mesma sem medo. Eles me fazem sentir inteira. Eu tentei reagir, mas as palavras me faltaram. E eu? Consegui dizer, eu não sou suficiente? Ela me olhou com tristeza, uma mistura de culpa e confusão nos olhos. Você é tudo pra mim, Lucas. Mas às vezes eu preciso de algo que você não consegue me dar. Algo que talvez eu nem saiba explicar direito. Naquela mesma semana, o convite para um encontro a três veio. Ela hesitou em me contar, mas no fundo eu sabia. Eles queriam que eu participasse. A princípio, pensei em recusar. Em proteger o que sobrava do nosso casamento. Mas uma parte de mim, talvez a parte mais curiosa ou desesperada, aceitou. E foi aí que tudo mudou de vez. A noite do encontro chegou com uma tensão que eu jamais tinha sentido antes. Marina estava radiante, vestida com algo que eu nunca tinha visto nela, um equilíbrio perfeito entre elegância e ousadia. Eu, por outro lado, sentia o coração batendo forte, misto de nervosismo, ciúmes e uma pitada de curiosidade que não sabia como controlar. Quando chegamos ao apartamento deles, fomos recebidos com sorrisos calorosos e um clima acolhedor que, por algum motivo, amenizou a ansiedade que eu carregava. O casal, João e Rafael, eram como duas metades de um só ser, em perfeita harmonia, cada um trazendo um equilíbrio único à relação. A conversa fluiu naturalmente, sem pressa, enquanto as luzes baixas e a música suave criavam um cenário perfeito para o que estava por vir. Marina estava relaxada, mais conectada do que eu já tinha visto nos últimos meses. Eu tentava me manter firme, observar, entender, mas a cada olhar trocado entre eles, eu sentia um vazio crescer dentro de mim. O momento dos toques veio delicadamente. Não era apressado, nem invasivo, era um jogo de sedução lento, onde cada gesto tinha um significado profundo. A sensação de ver minha esposa entregue a esses dois homens, em sincronia, mexeu comigo de uma forma que eu não sabia explicar. Foi doloroso e fascinante ao mesmo tempo. Ela parecia flutuar entre dois mundos, o que tínhamos construído e aquele novo universo que agora se desdobrava diante dos meus olhos. Eu tentei participar, toquei, senti, mas nunca consegui alcançar a mesma intensidade que eles compartilhavam. Era como se eu fosse um estranho olhando para dentro da própria casa. Apesar de tudo, naquela noite, aprendi algo importante: o amor não é uma prisão. E que, às vezes, as pessoas precisam de mais do que um único amor para se sentirem completas, mesmo que isso machuque. Nos dias que se seguiram ao nosso primeiro encontro a três, uma mistura de emoções tomou conta de mim. Havia uma curiosidade que eu não conseguia ignorar, mas também um medo profundo do que estava acontecendo com a mulher que eu amava, e, por extensão, comigo mesmo. Marina parecia mais feliz, mais viva, como se aquela experiência tivesse despertado algo nela que ela não sabia que existia. Ela me contou detalhes que faziam meu coração apertar, mas também me abrir para entender que o amor, para ela, estava se transformando em algo que eu ainda não conseguia compreender completamente. O casal, João e Rafael, não eram apenas parceiros físicos, eles eram cúmplices, confidentes, pessoas que tinham encontrado na relação a liberdade para ser autênticos e verdadeiros. E Marina, de alguma forma, fazia parte disso. Eu tentei acompanhar, mas sabia que não era fácil para mim. O sentimento de exclusividade que sempre imaginei para o nosso casamento estava sendo desafiado de uma maneira que eu nunca havia previsto. A confiança, que parecia sólida, agora precisava ser reconstruída sobre bases completamente diferentes. Apesar de toda a confusão, comecei a perceber que, para Marina, aquela experiência não era uma traição no sentido tradicional. Era uma busca por algo maior, um reencontro consigo mesma, uma redefinição do que significa amar e ser amado. Mas a dúvida e a insegurança continuavam me perseguindo. Será que eu conseguiria me adaptar a essa nova realidade? Será que nosso amor resistiria a essa transformação?
A resposta para essas perguntas estava por vir, e eu sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, descobertas, e quem sabe, um novo tipo de conexão que eu nunca tinha imaginado. Com o passar das semanas, fui me acostumando à ideia, ainda que de maneira dolorosa, de que o nosso casamento não seria mais o mesmo. A dinâmica entre Marina, João, Rafael e eu criava um novo tipo de relação, onde os sentimentos tradicionais de posse e exclusividade eram desafiados a cada instante. Num desses encontros, enquanto observava Marina rindo e conversando com os dois homens, senti um misto de admiração e tristeza. Ela estava verdadeiramente feliz, mais do que eu a tinha visto nos últimos anos, e isso mexia comigo profundamente. Eu queria que ela fosse feliz, mesmo que isso significasse abrir mão de parte do que eu sempre acreditei sobre amor e casamento. Em uma noite, enquanto estávamos todos juntos no sofá, Marina se virou para mim e disse: Lucas, sei que não é fácil, mas quero que saiba que te amo. Essa é uma forma diferente de amar, mas ainda é amor. Suas palavras me tocaram de um jeito que me fez enxergar além da dor. Percebi que o amor pode mesmo ter diferentes formas e que, para ela, essa era a maneira mais sincera de se expressar. Ainda assim, as inseguranças batiam forte. Me pegava pensando se conseguiria lidar com a ideia de dividir a mulher que amo com outras pessoas, e se um dia isso não me destruiria por dentro. Mas havia algo que eu não podia negar, e a força da conexão que ela tinha criado com aquele casal era real. E que, talvez, meu maior desafio seria aprender a amar de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Com o tempo, comecei a entender melhor não só o que Marina buscava, mas também o que eu precisava descobrir dentro de mim. Essa experiência me forçou a olhar para além do ciúme e da possessividade, e a enfrentar minhas próprias inseguranças e limitações. Nos encontros seguintes, participei mais ativamente. Não para competir, mas para me permitir sentir algo diferente. Era uma mistura de medo, curiosidade e um desejo genuíno de estar perto dela, mesmo que de uma forma que eu nunca tinha imaginado. Uma noite, após uma conversa profunda entre nós quatro, percebi que o que estávamos vivendo não era uma traição no sentido tradicional, mas uma redefinição do que significa estar juntos. Marina me olhou nos olhos e disse: Lucas, eu sei que é difícil para você, mas quero que saiba que tudo o que faço é porque te amo. Esse é o nosso caminho, uma nova forma de amar e respeitar um ao outro. Essa afirmação me deu força. Percebi que o amor, para ser verdadeiro, precisa ser flexível e aberto às transformações. Ao mesmo tempo, aprendi a reconhecer meus limites e a comunicar minhas emoções sem medo. Falei sobre meus ciúmes, minhas dúvidas e meus medos, e eles me ouviram com respeito e compreensão. Foi um processo lento e nem sempre fácil, mas que me ensinou que o amor pode ser múltiplo e, ainda assim, genuíno. Com o passar do tempo, essa nova dinâmica começou a se consolidar em nossas vidas, mesmo que de forma diferente do que eu havia imaginado para o nosso casamento. Eu, Marina, João e Rafael criamos um laço complexo, cheio de nuances, onde o respeito e a comunicação eram essenciais para que tudo funcionasse. Ainda havia dias difíceis, momentos em que o ciúme e a insegurança batiam forte. Mas, com diálogo, conseguimos enfrentar essas emoções e seguir em frente. Marina parecia mais completa, mais feliz. Eu, por outro lado, estava descobrindo uma nova versão de mim mesmo, mais aberto, mais consciente das minhas emoções e limites. Durante uma noite especialmente tranquila, enquanto todos estávamos reunidos na sala, Marina se aproximou de mim, pegou minha mão e disse: Lucas, obrigada por estar comigo nessa jornada. Eu sei que não é fácil, mas o nosso amor é maior do que qualquer convenção. Aquela frase me tocou profundamente. Percebi que, apesar dos desafios, estávamos construindo algo único, uma história que poucos se atreveriam a viver. E, no fundo, isso me dava esperança. Com o passar dos meses, nossa relação ganhou uma nova dimensão, uma complexidade que nunca imaginei ser possível. Marina, João, Rafael e eu nos tornamos mais que um casal e um trio, nos tornamos uma pequena comunidade de confiança, respeito e afeto. Claro, ainda existiam momentos de tensão. Às vezes, eu me pegava questionando se era forte o bastante para suportar tudo aquilo, para dividir a mulher que amo sem sentir que perdia algo essencial. Mas essas dúvidas foram se tornando menores à medida que aprendi a valorizar o que realmente importava, a honestidade e o amor que mantínhamos entre nós. Em uma tarde, estávamos todos juntos no parque, rindo e compartilhando histórias. Foi aí que percebi o quanto tínhamos crescido, não só como indivíduos, mas como um grupo unido por laços que iam além do convencional. Marina me olhou e disse, sorrindo: Lucas, nunca imaginei que nossa vida pudesse ser tão rica e cheia de significados. Eu sorri de volta, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo.
Com o tempo, a relação que inicialmente parecia um desafio impossível tornou-se um aprendizado constante para todos nós. Aprendi a valorizar a comunicação aberta, o respeito pelas individualidades e, acima de tudo, a confiança que sustentava nossa conexão. Marina continuava sendo a mulher que eu amava, mas agora a via por uma lente diferente, uma mulher livre, que buscava a felicidade em várias formas, sem medo ou culpa. E eu, aos poucos, descobri uma nova forma de amar, menos possessiva, mais generosa e verdadeira. Houve momentos em que pensei em desistir. Momentos em que a dor parecia maior que a vontade de continuar. Mas o que nos manteve unidos foi o entendimento de que o amor não precisa ser limitado a apenas uma pessoa para ser real e profundo. Ainda que nossa história seja incomum, ela me ensinou que o amor pode ser plural e que, com respeito e diálogo, é possível construir relacionamentos que desafiam o convencional, e que são, no fundo, muito mais humanos. Depois de tudo o que vivemos, algo ficou claro para mim: o amor, na sua essência, não pode ser encaixotado, controlado ou definido por padrões rígidos. Marina me mostrou que a felicidade pode estar em múltiplas formas, e que a liberdade de escolha é, talvez, a maior expressão do amor verdadeiro. Apesar das dificuldades, dos momentos de insegurança e dor, eu cresci. Aprendi a aceitar que, para amar plenamente, é preciso abrir mão do medo e da posse. Nossa relação nunca foi perfeita, e, aliás, ninguém tem uma relação perfeita. Mas ela foi real, intensa, cheia de altos e baixos, e, acima de tudo, cheia de aprendizado. Hoje, olhando para trás, não me arrependo de nada. Acredito que cada passo dessa jornada me tornou um homem mais forte, mais compreensivo e, sobretudo, mais humano. E, mesmo que nossa história não seja para todos, ela é para mim. No fim das contas, o que mais importa é o respeito, por si mesmo, pelo outro, e pelos sentimentos envolvidos. Eu e Marina encontramos um jeito de conviver com essa nova forma de amor, que é complexa, desafiadora, mas também profundamente libertadora. Sei que essa história pode chocar quem está acostumado com o tradicional, mas quero que ela sirva como um convite à reflexão. O que significa, de verdade, amar alguém? Até onde estamos dispostos a ir para que o amor sobreviva? Para mim, essa experiência foi uma prova de que o amor não é uma linha reta, mas um caminho cheio de curvas, repleto de surpresas e possibilidades. E, no final, só resta a escolha de ser feliz, do jeito que for possível. Se você achou essa história surpreendente, complexa e cheia de emoções reais, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa outra forma de amar. E quero saber de você. Você acredita que o amor pode mesmo ser plural e ainda assim verdadeiro? Ou isso é só desculpa para a traição? Deixe sua opinião nos comentários, sua voz importa. Se inscreva no canal para mais histórias reais impactantes como essa, e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui a gente não tem medo de falar a verdade, por mais difícil que seja. Até o próximo vídeo.